Bom dia, bem-vindo de volta. São 9 horas em todo o espaço nacional. Habitualmente, ao sábado, contamos com a presença de Paulo Nascimento para a análise de diversos assuntos que marcam a semana. Hoje iremos olhar para o caso do cemitério de Malange, que tem sido vandalizado por pessoas desconhecidas. Estes invadem o Campo Santo e acabam, inclusive, por exumar corpos para extrair objetos que levam à comercialização nos mercados informais. A situação já está a preocupar as autoridades locais e apela-se por uma intervenção imediata da Polícia Nacional para reduzir o número de casos de vandalismo aos cemitérios. Vamos imediatamente acompanhar a matéria narrada por Armindo Cambulo. Na maior parte dos cemitérios da cidade de Malange ainda são visíveis com alguma frequência os atos de vandalismo, comportamento que envergonha a sociedade, embora as ações dos agentes da Polícia Nacional procurem desencorajar tais práticas, principalmente nos fins de semana. Olha assim, num dia do sábado para domingo, que os funcionários daqui da área dos cemitérios trabalhamos das 8 horas para as 12 horas, que é o sábado. Aos domingos não trabalhamos, estamos em casa a repousar. E os camaradas, eles aproveitam fazer essa ação naquele período que as pessoas não estamos aqui no cemitério. O cemitério é um lugar santo e quer queiramos, quer não, infelizmente, todos um dia vamos partilhar dessa casa, né? Então eu gostava que as pessoas tivessem mais respeito pelos nossos entes queridos, visto que se em vida podemos amá-los. Por que não continuar a nutrir o mesmo sentimento pós-morte? O mundo agora está de pernas para o ar. As pessoas devem respeitar os mortos de uma forma mais ampla. Para além de destruírem os jazigos, os marginais também roubam peças valiosas nos túmulos, granito e mármore, que são transformados em tampos de cozinha e vendidos no mercado negro. Algumas campas todas que os seus queridos depositaram nos jazigos, que são essas casotas que está aqui dentro do cemitério municipal, a maioria das campas todas são as campas que estão a ser vandalizadas. E os camaradas que estão a utilizar esse mesmo o enfeite da atividade estão a aproveitar em tirarem chumbo. E esse chumbo eles levam para esses camaradas onde eles fazem os seus negócios de compras de ferro. É um mau exemplo, não é, para as novas gerações, sendo que na nossa cultura os nossos mortos continuam a ser nossas pessoas, não é? Olhando para a espiritualidade. O responsável entende que uma das medidas para se estancar o fenômeno passa por melhorar os muros de vedação dos cemitérios, além do apoio das forças da ordem. O que nós queremos é que o Estado deve pensar para a nossa área mesmo do cemitério, crescer com o nosso muro do cemitério, para ver se isso terminamos. Senhor administrador, eu peço encarecidamente, venha ver como está este cemitério, que é triste, Muros caídos, as pessoas entram lá atrás do cemitério para dentro, as crianças andam ali a brincar, jazigos tudo partido, há muito vandalismo neste cemitério. Eu já tenho 70 e tal anos e isto faz-me doer o coração, porque de facto o cemitério está com uma tristeza. A administração de Malange está a preparar outro espaço na localidade do Quingla, onde vai transferir o cemitério municipal para se evitar eventuais tipos de vandalismo. Pois é, cemitérios vandalizados na província de Malange. Autoridades preocupam-se com a situação, assim como também os cidadãos estão bastante tristes com o cenário que se verifica neste cemitério. Paulo Nascimento é o nosso convidado habitual ao sábado. Bom dia, Paulo. Bem-vindo. Bom dia, Luís Afonso. Então, Paulo, mesmo depois de mortos, parece que não estamos a merecer o devido descanso, pelo que a matéria nos mostra. Sim, estamos aqui perante uma situação que prova-nos que, mesmo morto, não temos sossego, não vamos descansar. Tudo porque a inconsciência por parte dos criminosos ainda é motivo de inquietação para todos nós, para os vivos e para os mortos. Nós crescemos num período em que
os cemitérios eram sítios sagrados, eram sítios de repouso, eram sítios de silêncio. Hoje começamos a ver que os cemitérios são mais vandalizados muitas das vezes do que as próprias zonas onde há maior concentração das pessoas. Mas é preciso que se faça aqui um pequeno estudo sobre o porquê destas vandalizações, pois embora sendo um ato não justificado, mas os fenômenos mostram-nos o que é que leva os indivíduos a vandalizar os cemitérios. Certo. De um lado, os cemitérios são vandalizados pelos criminosos. Por quê? Porque a busca, mais uma vez, saciar as suas necessidades não justificadas, ou muitas das vezes alimentar aquilo que são as mais práticas dos criminosos, e visto que muitas das vezes já não encontram outros sítios para fazer das suas, para fazer os seus furtos, os seus roubos. E aproveitam-se do cemitério, porque também o cemitério, e os cemitérios aqui de forma geral, um ou outro que tem um maior controle, os nossos cemitérios muitas das vezes são deixados a relento. Tudo porque temos uma segurança muito reduzida. Outra, porque temos os próprios controles de segurança do cemitério também não são adequados. Hoje temos cemitérios, ainda temos cemitérios com muros muito baixos, temos cemitérios sem portas, ou portas vandalizadas, ou muitas ainda portas já estragadas. Tirando um outro cemitério com maior rigor e controle por parte das autoridades. Então é preciso que, primeiro, é que se o cidadão tivesse consciência que o cemitério é um sítio santo, nem precisariam ter muros, nem portão. E seria respeitado um sítio de respeito de todos nós, que merecia o respeito de todos nós. Mas partindo do pressuposto que o criminoso é inconsciente ou age na escuridão, então nós tínhamos que começar a olhar nas medidas a ter em conta de forma a evitar e a dificultar as ações dos criminosos. Não são só os criminosos que vandalizam os cemitérios, temos aqui também o fenômeno que são os indivíduos que, por via de recurso às casas de feitiçaria, às casas de rituais tradicionais, também vandalizam os cemitérios e fazem muitas das vezes os seus rituais dentro dos cemitérios e algumas vezes até usam os próprios cadáveres para outros fins. Logo, é preciso que se passe aqui a educação ao cidadão, consciencializa-se o cidadão que o ato é reprovável, não é aceitável e que os mortos merecem todo o descanso e sossego possível. Mas, do outro lado, chamar aqui ou apelar aqui aos órgãos de tutela que os cemitérios, dado que o cidadão não tem consciência, dado que os nossos criminosos ainda custa aceitar que o cemitério é um sítio sagrado, devíamos todos olhar para um novo método de salvaguardar, ou de salvaguarda os cemitérios, que era um maior número de segurança. E tínhamos que olhar, quando falamos aqui de segurança, não estamos a falar segurança para ficar apenas no portão, ou para estar a dormir no portão, é segurança para estar a rondar o cemitério de um lado ao outro, e se for reduzido o número de segurança, tem que aumentem para protegerem este lugar. Mas a pergunta que eu faço aqui, Paulo, é necessário que cheguemos a esse nível de, inclusive, colocar agentes da polícia a rondar pelo cemitério quando os efetivos já são poucos para a população que temos? Onde é que está a consciência do próprio cidadão? Ao ponto de exigirmos que coloquemos o maior número de agentes de segurança dentro dos cemitérios onde os defuntos nada fazem a ninguém. Ilustre Afonso, quando falta por parte do cidadão a consciência, ou quando na consciência do cidadão não existe este tipo de pensamento, esta maturidade, então nós não podemos deixar que o fenômeno vá acontecer. Logo, o que temos que fazer? De um lado é procurar estancar o fenômeno, mas do outro lado apelarmos e trabalhamos mais uma vez sobretudo com os nossos criminosos, no sentido de consciencializá-los,
Porque aqui é um problema que já está acontecendo. Nos casos dos fenômenos já atuantes, naqueles casos de realidade, já estamos a viver este problema. O não aconselhar a polícia a ir para o cemitério é dizer que, enquanto cidadão, enquanto estamos a fazer o nosso trabalho de consciencializar e educar o cidadão, eles vão estar a fazer das suas. O que é que temos que fazer? De um lado, aumentarmos a segurança dos centros, e do outro lado, nós, a sociedade civil ou outras pessoas mais ligadas à matéria, trabalhar com a mente das pessoas. Porque se trabalharmos com a mente das pessoas... trabalho conjunto. É um conjunto, é um trabalho de todos nós. Porque se não houver esse trabalho conjunto, porque se de um lado estamos a consciencializar as pessoas, do outro lado estamos a reforçar a segurança, na medida que o cidadão vai se consciencializando, vai tendo maturidade, vai tendo capacidade de separar o bem e o mal, nós vamos sentir que não haverá tanta necessidade de haver agentes nos cemitérios e chegará períodos em que os próprios cemitérios não haverá necessidade de haver portão. Mas a verdade é que, hoje por hoje, fruto do caso que tivemos agora em Malange, está provado que ainda não temos condições de deixar nossos cemitérios a Deus dar. E temos que pôr aqui, chamar aqui a atenção a outra coisa, há um aspecto que nos chama muito a atenção. Os cemitérios, hoje foi descoberto que os cemitérios têm bem valiosos. Então, o que é que chama a atenção, sobretudo aos criminosos? São os bem valiosos. E os cemitérios estão cheios de bem valiosos. Para esses casos, temos aqui dois fenômenos que devemos analisar. De um lado, está a consciencialização dos criminosos, dos malfeitores, dos indivíduos que invadem o cemitério, e do outro lado temos que educar, temos mais uma vez apelar o cidadão a não comprar objetos caríssimos. A questão até não é o ser caro ou ser barato, é objetos que vêm de vias impróprias, adquiridas de vias impróprias. Porque eu não acredito, hoje por hoje, é quase, para mim é quase aceitável olhar para um cidadão que compra uma pedra de mármore, muitas das vezes até já com escritura, do falecido. Para nós, pelo menos os indivíduos que nasceram nos anos 80 e mais atrás, tínhamos consciência que isso até assombrava-nos a vida, a nossa vida deixaria de ser a mesma. Mas hoje, cientificamente aprovado que isso não muda nada em nós, mas o cidadão tem que ter consciência que envergar por essa via é errado. Se de um lado o cidadão que vandaliza o cemitério age de forma errada e deve ser responsabilizado criminalmente, do outro lado, quem também compra os objetos que vêm dos cemitérios ou compradas conseguidas, adquiridas por vias impróprias, também deve ser responsabilizada. Então aqui a educação também é para o cidadão que compra, ou seja, o cliente. E para esse aspecto é preciso que se olhe muito para aquilo que é a educação do cidadão. Porque são fenômenos que há uns tempos já não ouvíamos, já não existia. De uns tempos para cá, estamos a deparar com fenômenos cada vez mais assustadores. Explosão de fenômenos desagradáveis. Sim, mas isso é daqueles fenômenos que, enquanto acadêmico, enquanto cidadão, enquanto ativista, todos nós, mesmo os homens ligados à cultura, à arte, devemos cada vez mais sensibilizar o cidadão no que é certo e o que é errado e fazermos aqui um trabalho conjunto no sentido de afastarmos cada vez mais os nossos concidadãos nas práticas menos boas. Menos boas, pois. Aproveitando aqui a oportunidade, porque estamos a falar de aspectos que mancham o bem-estar das pessoas, Paulo, nos últimos tempos é notável que, volta e meia, nós temos relatos de que o SIC deteve, o SIC apresentou publicamente jovens envolvidos em rixas, em brigas de gangues. Parece que esse fenómeno está a voltar a tomar outros contornos. Tivemos um bom período de pausa nas últimas semanas, últimos meses ou anos. O número de jovens a envergarem pelo caminho da delinquência está a voltar a crescer. O que se passa? Qual pode ser a possível causa real? Não, para as questões criminais, os crimes em qualquer sociedade, os crimes são fenômenos que têm tendência de aumentar e reduzir. Ele tem efeitos, tem esse tipo de efeitos. O que é preciso? Porque muitas das vezes deparamos com um trabalho conjunto, com apelos durante o período do fenômeno.
E quando o fenômeno é estancado, é reduzido, muitas das vezes nós também paramos de fazer os apelos. O que acontece? Para os que aprenderam ou para os que conseguiram ter uma consciência sã, esses por si só são capazes de reduzir as suas práticas ou mesmo abster-se das práticas. Mas se nós não demos continuidade naquilo que é a educação, naquilo que é o apelo, os novos, ou o mesmo cidadão, depois de um tempo, volta a envergar pela mesma via, ou então os novos, sem aquele... Dado que não demos a continuidade da educação, do apelo, da sensibilização, os novos surgem com as práticas. Por isso é que a consciencialização do cidadão, a educação é contínua. Nós não podemos, ou estamos com o fenômeno dos cemitérios, ou estamos com o fenômeno da briga de jovens envergados para a criminalidade, estamos até os fenômenos da briga de cães. Nós temos que fazer um apelo, e quando olhamos para o fenômeno como um fenômeno errado, ou como algo de forma errada, temos que fazer o estudo. Ok, isso é um fenômeno, e como um fenômeno que é, consciencializamos o cidadão, educamos o cidadão, fizemos aqui aquele que é o trabalho do jurista, que é o trabalho da autoridade, criam normas que visam controlar este fenômeno, que visam responsabilizar o fenômeno. Para quê? Eu não sou a favor de criar leis e depois educar as pessoas, não. Devemos educar as pessoas e depois criar molduras para salvaguardar que o fenômeno não venha a acontecer. Mas a questão da educação é contínua. Não podemos nunca parar de apelar o cidadão, parar de apelar o cidadão a envergar para as boas práticas, ou então absterem-se das más práticas, porque esses são daqueles fenômenos que quando menos esperamos, volta a acontecer. Volta a acontecer, ou melhor, então, quando nós deixamos de apelar, eles por si só, porque se olharmos, maioritariamente são jovens e adolescentes que entram por este caminho. Quer dizer que houve um período de pausa e estas surgiram por si só e decidiram criar o seu caminho. Ele tem realmente esse efeito. Logo, é preciso que se faça aqui um trabalho muito forte no sentido da educação. E para os adultos, para os jovens, ele é um trabalho muito mais difícil. Mas se pegamos nos jovens, trabalhamos nos jovens no sentido de apelar e educar, conseguimos pelo menos reter aí uma boa parte dos jovens e conseguirmos lhe enquadrar no bom caminho. Mas, por exemplo, a educação de base. Se nós apertamos na educação de base, esses, até chegar a uma idade aceitável, por ter aqui um trabalho de educação contínuo, por terem uma boa educação de base, quando tiverem adultos, ao entrarem para a prática do crime, já custa mais. Custa mais não porque o cidadão tem medo apenas das molduras ou das leis que regulam o incumprimento de uma ou de outra prática, mas porque foi mesmo bem educado, foi bem criado, ele sente um determinado peso. E quando, por via de negligência, cometer uma determinada prática, o próprio cidadão, depois de ser responsabilizado, caso venha a ser responsabilizado, ou depois de ser chamado a atenção, ou depois de se consciencializar, ele tem um arrependimento, porque, que muitas das vezes fará com que o mesmo não volte a cometer. O que não acontece quando o cidadão não é educado ou quando o cidadão não tem consciencialização. O cidadão, quando não é educado, ele comete hoje, não arrepende-se, e muitas das vezes nem consegue perceber-se que está errado, volta a cometer amanhã e sucessivamente. Por quê? Porque o trabalho de base falhou. Logo, é preciso que façamos o apelo, sobretudo para os nossos jovens e os nossos adolescentes, absterem-se dessas más práticas. E apertamos lá embaixo na educação de forma a evitarmos que novos fenômenos criminais ou que o próprio fenômeno venha a alastrar. Bom, aproveitando aqui a oportunidade, porque Paulo está aqui conosco, falou de educação, é importante também olharmos para o processo em curso da atualização de dados sobre a situação eleitoral. Nós iremos às urnas em agosto próximo. Muitos cidadãos, infelizmente, esperaram pelo último dia oficial do funcionamento dos BUAPs. Houve
um bom entendimento da parte do Executivo angolano. O Presidente da República prorrogou o período de atualização de dados para mais 7 dias. A contagem regressiva começou ontem. Hoje já é o segundo dia do prazo de prorrogação, portanto, temos até quinta-feira para a atualização desses dados, todos aqueles que não conseguiram fazer nos 6 meses anteriores. Paulo, um apelo para quem nos acompanha no sentido de atualizar os seus dados eleitorais. Bom, é preciso que se faça um apelo ao cidadão no sentido de aderirem aos nossos BUAP. Mas é preciso que se faça aqui também um reparo naquilo que é o errado do cidadão nacional. Todo o processo de registro, de controle, de atualização que o país visa implementar, sofre esse processo de alargamento. Tudo porque nós, enquanto cidadão, ainda temos o problema de querer aderir no fim. Temos esses fenômenos quando se trata das taxas de circulação, tivemos agora nas vacinas do Covid, todos os nossos processos têm esse efeito. E este efeito é mesmo mais um daqueles efeitos que nós chamamos falta de consciencialização por parte das pessoas. Porque os primeiros dias, quando se abre esses projetos, esses centros, nos primeiros dias não há aderência. Logo, aquele cidadão que decidir ir nos primeiros dias se registrar ou atualizar, não tem grandes obstáculos, tem a vida facilitada. Mas nós, fruto da nossa consciencialização, só no último dia é que queremos aderir às urnas, aos centros, o que faz com que tenhamos esse problema todo. E o Estado, sendo uma pessoa de bem, olhando sempre na perspectiva de que o cidadão merece e deve ter oportunidade, alarga o período. Mas isso é daquelas coisas que nós devíamos cada vez mais mudar. Enquanto cidadão, devíamos mudar a consciência, aderir os programas, os projetos. Na primeira hora é sempre bom, porque depois de todos nós conseguimos aderir nas primeiras horas, teremos uma margem de dias para a correção de erros, para futuras eventualidades. Mas como nós não fizemos isso, o que é que fizemos? Deixamos sempre os últimos dias. Então, fazer aqui um apelo ao cidadão angolano, sobretudo aos indivíduos que estão no período que atingiram os 18 anos em 2017. Por quê? Porque se de um lado os adultos, que essa é uma questão de atualização, não estão a aderir os BUAPs, imagina as nossas menores. São os adultos que devem sensibilizar, devem aconselhar os menores aí. E se esses não estão a fazer, obviamente também terão menos. Penso eu que muitos deles nem terão muito interesse em aconselhar os menores a aderirem ao BUAP. Uma vez que temos muito pouco tempo para a nossa eleição, faltam menos de 4 meses. Logo, é preciso que, e agora agradecer desde já a oportunidade mais desse período que nos foi dado, esse alargamento, que é de interesse de todos nós, pois embora o alargamento foi por parte do Presidente da República, mas o interesse é de todos nós, na qualidade de cidadão. E enquanto cidadão, nós também temos o nosso dever de cidadão. Então, aderir os BUAP, e consciencializar o cidadão cada vez mais, que avizinha-se um período muito valioso para todos nós, dado que é a maior oportunidade que o cidadão tem. Não existe oportunidade maior para o cidadão do que ir votar, e votar com consciência. Então, aderir os BUAPs, se registrar, atualizar, é o que todo cidadão consciente deve, nessa altura, fazer. E apelar que não se espere a quinta-feira. É bom aproveitar hoje, porque na quinta-feira o cenário pode se repetir, tal como aconteceu na passada quinta, no dia 31. Então, Paulo, obrigado pela presença. Nós estaremos juntos em próximas ocasiões. Obrigado, Luís Afonso. Obrigado, telespectador. Não terminamos por aqui, não. Ainda temos alguns outros momentos. Por agora vamos, sim, a uma curtíssima pausa.